streets to the stadium lights, dreams around. Bom, pode abaixar bem aí minha voz que está bem forte. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã. Que alegria a gente estar juntos. Obrigado aí pelas felicitações, obrigado pela lembrança, fico muito feliz. Antes da gente seguir para a nossa série de reflexões, o encerramento dessa série, tem um pequeno recado. Vocês perceberam que hoje Pastor Laci e sua família eles não estão aqui porque eles estão de férias. Então, nessas 2 próximas semanas, essa e a próxima, eles não estarão presentes aqui na IP Park, porque eles estão em um tempo de férias. Mas se você ia convidar ele para um café ou para um almoço, pode convidar o seminarista, porque o outro seminarista também está de férias. Então, a única pessoa que vai poder, assim, apreciar esse almoço sou eu. Então, fiquem à vontade, tá? Não guardem para eles, não. Depois vocês convidam eles. Bom, vamos para a nossa série, Bora Time, última reflexão dentro dessa série. A gente tem aprendido nessas últimas 3 semanas sobre disciplina, sobre trabalho em equipe e sobre derrotas e vitórias. Ironicamente, o pastor Laci que pregou sobre derrota no dia que o Brasil perdeu. Então, se tem alguém para vocês cobrarem, não sou eu, ok? Hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre. Pode passar para mim, por favor? Depois do apito final, o que acontece depois de tudo isso? Qual é o legado que fica para todos nós? Quando a gente fala sobre trabalho em equipe, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre uma performance, mas o que fica para depois de tudo isso? Depois da competição, o que a gente pode aprender? Por isso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, nós faremos a leitura do verso 12 ao verso de número 16, que diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos confronte através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Alguns anos atrás, no ano de 2015, eu tinha acabado de completar 19 anos, né? No caso, eu tinha 18 e iria completar 19 anos, e eu tive que servir ao serviço militar obrigatório, né? Anthony não, o Andrew, ele sabe o que é isso, né? E ali eu conheci um sargento chamado Sargento Pepato, esse nome muito bonito, e ele era um cara muito cômico. E conforme o ano ele ia caminhando, a gente ia ficando ansioso para sair de lá. O desejo do soldado é dois. O soldado tem 2 alegrias, o dia que entra e o dia que sai. Então, o desejo do soldado é sair de lá, acabar logo e seguir a sua vida, ir para outros lugares. E ele sempre falava uma frase que eu nunca esqueci: senhores, só acaba quando termina. A vida não é assim, que a gente acha que vai dar tudo certo, que vai dar do jeitinho que a gente quer. As coisas elas só acabam quando termina. O que isso tem a ver com essa Copa do Mundo, especialmente, que a gente viu, e, sobretudo, a seleção que a gente torceu?
Eu confesso que eu não torci para o Brasil, mas a seleção que muitos de nós aqui torceram, olhou para um time como a Noruega e pensou o quê? Ah, mamata, jogo fácil. A Noruega tem dois jogadores, Odegaard e Haaland. A gente vai ganhar facilmente, só que só acaba quando termina. Às vezes a gente aprende da pior maneira possível, que existem times muito bem treinados, que não são os melhores, que não têm os melhores jogadores. E pensando nisso, eu fui dar uma pesquisada nas estatísticas da Noruega até a Copa. Quando eu montei essa pregação ainda, eles não tinham jogado contra a Inglaterra. Então, eu queria mostrar alguns números para você. Olha só, em comparação com o Brasil, nas eliminatórias, teve a pior campanha da história. Ficou em quinto lugar, 51% de aproveitamento, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 24 gols marcados e 17 gols sofridos. Um desses jogos, você pode se lembrar que foi um amasso da Argentina contra o Brasil, que acabou eliminando ou demitindo um dos seus técnicos, né, Dorival Júnior. Brasil, durante esse período que a gente chama de ciclo de Copa, teve 3 técnicos e grandes problemas em toda a sua política. Em contrapartida, o nosso adversário foi primeiro lugar, 100% de aproveitamento, 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 37 gols marcados, que, salvo engano, foram 16 do Haaland, e 5 gols sofridos. O que isso aqui mostra pra gente? Isso aqui mostra que, sim, só acaba quando termina, porque a gente percebe que depois do apito final é que a gente vai olhar para tudo isso aqui. Só depois do apito final que a gente percebe os comentaristas criticando a seleção brasileira. Porque é ali que a gente vê qual foi o legado que é deixado para todos nós. O que isso tem a ver com a gente? Olha só essa fala do pastor Emílio Garófalo Neto. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente pensa em algo além disso aqui. A gente pensa numa subcultura, como discípulos de Jesus. O esporte, ele gera uma união efêmera que nos faz ansiar pelo dia glorioso, em que todos os povos, raças, línguas estarão reunidos, não numa celebração efêmera, mas naquela que durará toda a eternidade. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente pensa em churrasco, a gente pensa em alegria, a gente pensa talvez um dia a gente vai ser hexa, mas para além de tudo isso, a gente pensa numa alegria que é muito maior. Depois do apito final, a gente precisa perceber o legado que a gente tem nessa caminhada até esse dia glorioso. E quais são as iniciativas que, dentro dessa história, eu e você, como discípulos de Jesus, devemos trilhar para que aqui a gente possa viver para um dia alcançar isso que é belo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre quais são as iniciativas para deixarmos um legado após o apito final. E a gente vai conversar a partir desse texto que nós lemos, Filipenses capítulo 3. Filipenses, ou a cidade de Filipos, melhor dizendo, era uma colônia romana, e o grande sonho do povo que estava ali em Filipos era ser um romano, conseguir ali o título romano, ser alguém assim, que as pessoas olhassem e percebessem a beleza, respeitassem por quem eram. Mas a gente vê que dentro dessa história, Paulo, ele se vê como um escravo de Cristo Jesus, escrevendo uma carta aos seus amigos, para mostrar para esses amigos: olha só o legado que vocês precisam perceber para vocês trilharem a sua jornada aqui agora. E dentro desse capítulo, capítulo 3, Paulo ele começa primeiro fazendo um diagnóstico da sua própria vida. Paulo ali, ele vai falando sobre todo o seu passado, falando sobre quem foi, como ele era um fariseu, e entre os melhores fariseus da época. Mas diante de tudo isso, um texto que você pode se lembrar é que Paulo olha para si e diz: mas tudo aquilo que eu considerava como algo grande, como algo importante, eu considero como nada, como esterco diante de quem Deus é. E a partir dessa conversa, a partir de dizer que ele percebia tudo isso como perda e que ele queria ser alcançado por Jesus, ele agora começa a falar aos seus amigos sobre o legado que ele deseja deixar para esse povo.
E olha só o que ele diz, passa para mim, a partir do verso de número 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Qual é a primeira iniciativa que a gente deixa para assumirmos um legado após o apito final? É a iniciativa de reconhecer a nossa incompletude. Diante da história que nós estamos, diante da nossa própria história, juntando com essa história, a gente precisa perceber, nós não somos perfeitos. Nós não somos completos, por mais que nós tenhamos boas coisas, bons dons, a gente ainda não chegou lá. A gente ainda está em processo, a gente ainda está caminhando. E é justamente esse ponto que Paulo está dizendo para os seus irmãos. Diante de conhecer quem Deus é, diante de perceber a grandeza de Deus, diante de ver que ele foi transformado pelo Evangelho, ele ainda está reconhecendo: eu não tenho obtido tudo isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Não que eu já tenha alcançado. A palavra que Paulo está usando aqui é sobre perfeição, é sobre maturidade. Eu não alcancei tudo que eu deveria alcançar desse lado da terra. Paulo está reconhecendo e isso alcança eu e você. Porque justamente o que nós, assim, não sei você, mas uma das grandes tentações que há no ser humano é o quê? Eu já tenho tudo o que eu preciso, eu já estudei tudo o que eu tinha para estudar, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer na vida, eu já alcancei tudo o que eu podia alcançar, tudo aquilo que os meus olhos viram, eu consegui, de certa forma, desfrutar de algumas dessas coisas. E é quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber o quê? Não, nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não alcançamos o fim da nossa jornada. Nós ainda estamos caminhando e nesse caminho ainda há percalços, ainda há lugares altos que a gente chega, há também as nossas quedas, há os momentos mais difíceis. E um momento de culto, a gente sempre tem o quê? Um momento de contrição de pecado, confissão. E para que isso serve? Isso serve justamente para isso, para reconhecer a nossa incompletude, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer como time de Deus, a gente tem o melhor técnico, nós estamos no melhor lugar, mas nós ainda somos marcados pelo pecado. E por conta dessa marca, que não tem como se livrar sem o sangue de Jesus, nós ainda falhamos, e falhamos muito. Nós ainda fazemos coisas que nós não gostaríamos de continuar fazendo. E, portanto, nós somos desafiados por Jesus a reconhecer a nossa incompletude. Sabe o que falta, às vezes, quando a gente olha para o esporte, às vezes a gente olha para algumas grandes seleções com grandes assim jogadores, é perceber que eles não são completos. É perceber que eles não têm tudo que eles gostariam de ter. É perceber que às vezes o jogo não vai dar certo. Às vezes eles vão tomar assim um tático, como que é falado no meio do futebol, e eles vão perder. Quase isso aconteceu com a França contra o Paraguai. Não sei você assim, mas seria engraçado, né? Um time como a França perder para um time como o Paraguai em comparação aos jogadores. Infelizmente isso não aconteceu, mas acontece. No futebol sempre acontece as chamadas zebras, as zebras do futebol. E o que é importante para um time, não só na Copa do Mundo, mas em todo momento da sua trajetória, é reconhecer. Nós temos falhas aqui. E a gente precisa perceber essas falhas. A gente precisa perceber esses pontos cegos. Uma das entrevistas que, no início da Copa, foi muito marcada, não sei se ela vai ganhar assim tanta notoriedade para depois, mas foi a entrevista do Danilo, lateral do Brasil. Sei que muitos aqui podem não ser assim entusiastas do futebol dele, mas olha o que ele disse. Nós temos que ser claros, nós não temos a maturidade de uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que não podemos fazer um bom papel. Isso foi dito antes do jogo contra Marrocos, que foi o primeiro jogo.
O Danilo já estava percebendo, nós temos falhas, e nós precisamos respeitar as nossas falhas para que a gente possa avançar. Ironicamente, duas das seleções citadas por ele estão nas semifinais da Copa do Mundo. Esse reconhecimento da incompletude não é um reconhecimento de dizer nós somos fracos, no sentido de que nada em nós não serve, mas é perceber, não chegamos lá. E se nós não chegamos lá, nós precisamos aprender com as nossas quedas. A gente precisa olhar para a nossa história e perceber onde foi que eu caí essa semana. Quais foram as coisas que eu percebi que eu ainda não cheguei lá, que eu ainda não alcancei a maturidade. Como que eu posso levar essas coisas diante de Jesus e perceber o seu trabalhar em minha vida? Em primeiro lugar, essa é a iniciativa que a gente tem. Mas em segundo lugar, a iniciativa de desapegar do que nos prende. Olha o que o texto bíblico nos diz. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. A palavra aqui, usada por Paulo como esquecer, não é amnésia, não é a gente dizer assim, eu não penso nisso aqui, mas é não se prender, é não se agarrar àquilo que atrapalha a nossa vida. Paulo está dizendo, existem coisas na nossa jornada que para a gente deixar um legado, a gente precisa soltar essas coisas, dizer tchau para essas coisas e avançar para aquilo que está na minha frente. Já aconteceu com você de você passar 5 anos, mas parece que você ainda está 5 anos atrás, que você ainda está preso em algumas culpas de coisas que você gostaria de não ter feito, de sonhos que você falou, nossa, não consegui realizar e você não consegue avançar. Paulo está trazendo que o Evangelho, ele lida com essas circunstâncias, ele lida com o nosso passado, ele lida com a nossa história, ele lida com aquilo que a gente gostaria de não lidar mais, mas ele traz um grande convite, abra mão dessas coisas, solte essas coisas, livre-se da culpa, mas avance. Existem coisas que estão à sua frente, prossiga, e Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo muito bem estabelecido, Cristo Jesus. Olhe para essas coisas, avance, ande um pouquinho mais. A grande dificuldade para a gente não é apenas soltar, não é apenas dizer tchau para algumas coisas, não é apenas desapegar, não é? Livrar-se da culpa, mas é avançar, é perceber, sim, existe um caminho à minha frente, existem coisas que eu posso perceber, existem oportunidades que Deus tem colocado na minha história, que são muito maiores das coisas que me prendem, e diante desses aprendizados, a pergunta que fica é, o quanto você tem caminhado? Quanto você tem prosseguido, quanto você tem avançado para aquilo que Deus está colocando na sua vida, no chão da sua vida. Olha só o que um comentarista desse texto ele nos diz. William Hendricks, ele diz o seguinte: o bom corredor, ele não olha para trás. Ele sabe que se fizer, perderá a velocidade, a direção e finalmente a própria corrida. É extremamente arriscado voltar os olhos para outro lugar enquanto avança. Já tentou fazer duas coisas ao mesmo tempo? Você vai perceber como é muito difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente se você for homem. Ou você escuta ou você assiste. As duas coisas juntas não dá. Você não consegue ter esse foco. Pelo menos eu não consigo. Se você consegue, depois você me ensina. O que esse autor está dizendo, juntando com o que Paulo está dizendo, é pegar toda a ilustração da corrida que Paulo estava falando sobre uma corrida. Deixar coisas para trás, avançar, aprender com os seus erros, é perceber. Nós estamos em uma corrida de rua e quando a gente se preocupa com quem está do lado, a gente não percebe conosco mesmo, né? Consigo mesmo. Não sei se você já teve essa experiência de fazer uma corrida de rua, seja de 5 quilômetros, ou apenas correu assim aqui no Parque Ecológico. Se você ficar preocupado com o senhorzinho que está dando 3 voltas em volta do Parque Ecológico, enquanto você não consegue correr 1 quilômetro, você não vai conseguir progredir. Porque qual é o maior inimigo de todo corredor? Ele mesmo. Ele vence a si mesmo todo dia. Assim é também a caminhada do discípulo de Jesus.
não é uma competição entre a minha espiritualidade e a sua espiritualidade. Em quem você é em Deus, em quem eu não sou ainda em Deus, mas sou eu e Jesus todos os dias. Todos os dias eu preciso ser formado à imagem dele. O que Paulo está dizendo é: aprenda com os seus erros, aprenda com aquilo que você caiu, desapegue dessas coisas, mas avance. A maior dificuldade que todos nós temos como seres humanos, marcados pelo pecado, é que quando nós falhamos, o que nós fazemos? Nós cavamos um buraco e ali nós ficamos e nós não conseguimos avançar e deixar essas coisas para trás. Uma coisa que essa Copa do Mundo ela tem me ensinado é que o quão resiliente nós podemos ser para suportar os nossos próprios erros dentro de uma partida. Muitas seleções elas passaram por grandes turbulências, mas o quanto elas conseguiram reagir e suportar o grande choque. O Laci já citou aqui o atleta que ele mais gosta, né? Citou o Cristiano Ronaldo, até pulou aqui no palco, até quebrou o palco, ó, tiveram que tirar o palco aqui depois do sim do Laci. Então eu também vou citar o que eu mais gosto, né? Lionel Messi, né? Para mim, o maior atleta de todos os tempos. E quando eu fiz esse slide, ele tinha perdido um pênalti contra a Áustria. E no mesmo jogo ele tinha feito um gol, ou no caso, 2 gols contra a Áustria, mas isso aconteceu de novo, né? Porque o Messi, ele sempre quebra os seus próprios paradigmas. E aconteceu isso contra o Egito. Messi perde um pênalti e a manchete no intervalo é: Messi torna-se o jogador a mais perder pênaltis em Copa do Mundo. É o atleta que mais perdeu pênaltis em Copa do Mundo. Se eu não me engano, foram 4 pênaltis batidos e 4 defesas de outro goleiro. Só que ao final do jogo, a gente vê essa manchete: Messi torna-se o jogador com mais gols em Copa do Mundo. O que acontece na mente de uma pessoa que ao cair, ao cometer algo assim terrível, ele consegue se levantar e não ficar preso no seu passado e consegue prosseguir, como Paulo está dizendo aqui? É apenas se ele tiver uma grande percepção de quem ele é. Às vezes isso, no meio do esporte, é apenas um autoconhecimento. Mas para nós, discípulos de Jesus, é algo muito maior do que isso. É perceber quem nós somos como filhos de Deus. É perceber que nós somos amados por Ele, independente do nosso passado, independente das nossas falhas. Por que nós podemos sim desapegar, soltar essas coisas, abraçar o Evangelho e avançar? Porque Cristo já veio em nosso lugar e já completou a corrida que eu e você, por muitas vezes, não temos conseguido completar. Mas veja, em terceiro lugar, a iniciativa que a gente precisa ter é a iniciativa de focar no que é eterno. Olha o que o texto nos diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo apenas sobre uma corrida, Paulo não está dizendo apenas sobre uma competição, como a Copa do Mundo, que nós estamos aqui submersos. Paulo está falando sobre o encontro com Jesus, o chamado de Jesus. Paulo está dizendo: por que eu deixo todas essas coisas para trás? Por que eu avanço? Porque o meu foco, os meus olhos, eles estão em quem é Jesus. Sabe que isso aqui nos questiona? Quanto que o nosso foco está em Jesus? Quanto que os nossos olhos estão nessa realidade aqui? O alvo, Cristo Jesus. Quem está no final da corrida? Quem está do outro lado com o prêmio, que é Ele mesmo, é Cristo Jesus. Não é qualquer outra coisa. Quanto que os nossos olhos eles conseguem olhar para isso e perceber: é para lá que eu estou indo. Sabe, esse é um grande convite para a gente olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, porque a gente tem a tendência de olhar para tantas coisas, não é? Minha carreira, minha família, meu salário, as profissões que eu posso exercer, mas quanto que a gente consegue olhar para Jesus e perceber essa beleza em quem Ele é? E perceber o que Ele fez na história e como isso tem transformado a nossa vida. Teve uma frase que eu ouvi que eu gostei muito, que é a seguinte:
Me diga como que está a sua agenda, que eu vou dizer quem é você. Porque se a sua agenda é superlotada, assim, ao ponto de você não ter tempo para parar e olhar para Jesus, quem é o Senhor da sua vida? Quem está governando de fato a sua história? Quem está conduzindo os seus passos? Cristo Jesus ou qualquer Deus que existe na cultura? O Deus do dinheiro, o Deus da performance, o Deus do trabalho, até mesmo o Deus do serviço na igreja local. Porque a gente tem a tendência, às vezes, de achar que porque a gente gasta muito tempo com a igreja, a gente está servindo a Deus, quando no final a gente pode perceber que a gente está apenas fugindo de quem Deus é. Uma das falas que eu gosto muito é essa fala do John McCormack, um escritor americano, que ele diz o seguinte: você se torna aquilo que você dá atenção. Onde você coloca os seus olhos, onde você foca a sua vida, aquilo ali está te formando um tipo de pessoa. A pergunta é, depois do apito final, diante do legado que a gente pode deixar para esse mundo, que tipo de pessoa nós temos sido formados? E é justamente isso que eu encerro no último ponto, que é a iniciativa de se submeter à história de Deus. Olha como Paulo encerra esse texto a partir do verso 16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. E olha só, quando a gente olha para isso, Paulo está falando sobre um modelo de vida, um jeito de viver. Mas é interessante a gente notar, pode passar para mim, a palavra que Paulo usa no grego é a palavra stoiken, que a raiz dessa palavra, ela foi traduzida em outros lugares ao longo do Novo Testamento como rudimentos. Você já deve ter visto, inclusive, Paulo citar sobre os rudimentos do mundo. E o que seria isso? É sobre andar em conformidade, no aspecto de ser formado, conformidade no sentido de ser conformado a um tipo de vida. Então, para Paulo, haviam os rudimentos do mundo no sentido de deuses, que as pessoas se transformavam à imagem desses deuses. Quanto mais eles andavam de acordo com a vida daqueles deuses, mais eles eram formados em seres semelhantes a esses deuses. E diante do assunto que ele está falando aqui sobre legado, ele encerra dizendo sobre viver em conformidade com a história de Deus, que foi o que ele iniciou dizendo, sobre a sua história com Jesus, sobre como ele foi transformado por Jesus. O que Paulo ele encerra aqui a sua fala e nos desafia a pensar é que Paulo está falando sobre formação espiritual. Ele está dizendo que nós precisamos ser formados por essa história muito maior. Essa história que percebe, fomos criados perfeitos e nos tornamos incompletos. Mas Cristo Jesus entrou na história para transformar tudo isso aqui. E quando Cristo ele entra na história e nos transforma, ele está nos desafiando a viver conforme a sua imagem. Se você está aqui e já fez o ponto de partida, você vai se lembrar que uma das aulas a gente fala sobre céu e inferno. E a gente diz que o inferno é você viver plenamente o distanciamento de Deus, enquanto o céu é você viver plenamente a presença de Jesus. Paulo está dizendo, não tem como não ser formado. O ponto é, como você está vivendo? Em quem você tem sido formado? Cito mais uma vez aqui, John McCormack, que ele fala, não tem como nós não sermos formados. O ponto é, em quem você tem se formado? Olhando para o seu coração, para a sua caminhada com Jesus, para a sua história. Que tipo de pessoa você tem se tornado? Qual é o legado que você tem deixado? Você tem percebido as suas incompletudes? Você tem aberto mão daquilo que te prende e tem avançado para aquilo que está à frente de você? Você tem percebido onde está o seu foco? Onde está o seu coração? Mas você tem abraçado, se rendido, se submetido a essa história muito maior do que você? Veja,
Talvez a gente olhe para tudo isso e a gente perceba, não, eu não tenho conseguido dar conta de tudo isso na minha história. Eu tenho uma boa notícia para você, é que alguém já tomou essa iniciativa. Alguém já fez isso por você na história. Cristo Jesus, embora sendo Deus, ele vem a esse mundo e ele entra em uma jornada de formação. Como um atleta, ele persegue aquilo que está à sua frente, os seus objetivos. Só que ele toma a maior das quedas que um ser humano poderia tomar, a morte. Mas ele não toma por si, ele toma pelo seu time. Percebendo todo o meu time está caído, portanto, eu vou morrer por eles. Ele entrega o seu próprio sangue, vencendo as nossas culpas, vencendo os nossos pecados. Mas assim como um pódio em uma Olimpíada, Cristo Jesus é elevado através da ressurreição ao céu para garantir o título não somente para si, mas para todos aqueles que um dia crerão em seu nome. Diante desse cenário, eu queria deixar alguns desafios para você na nossa prática, na nossa lição prática de vida. Pode passar. Essa aqui é a pirâmide do sucesso. Vocês já devem ter ouvido falar, um técnico inglês, ele estabeleceu objetivos, perfeição, recompensa. Nós olhamos os nossos objetivos para a gente alcançar uma perfeição individual e o fim é uma grande recompensa. Eu queria inverter essa ótica e essa pirâmide para a gente perceber que no reino de Jesus é o contrário. Nós alcançamos a plenitude no sentido de somos formados à imagem de Jesus, nós alcançamos uma formação pessoal nessa caminhada com Jesus, mas o fim não é apenas um prêmio nosso, mas é uma conexão com alguém. É você perceber que o fim da sua vida, depois do apito final, qual é o legado que você deixa? É você abraçar alguém na história e perceber que Cristo Jesus te criou para a relação. Por isso que eu deixo apenas uma lição prática de vida, tenha confiança que a história de Jesus é suficiente para te abraçar como parte do time de Deus. Talvez ao longo dessa série a gente ouviu sobre muitas coisas e a gente fique perguntando, o que isso tem a ver comigo? O que um treinamento invisível tem a ver comigo? O que trabalhar em equipe tem a ver comigo? O que aprender com as derrotas e as vitórias tem a ver comigo? E o que um legado tem a ver comigo? Tudo. Porque Deus te colocou nessa história apenas para perceber isso. Jesus é suficiente nessa história. E você é parte de um time muito maior do que aquele que você está vendo na televisão. Por isso você pode abraçar essa história, você pode abraçar Jesus e você pode perceber em quem Ele está te transformando através do Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado por essa comunidade de fé. Obrigado pela Tua palavra, que é viva. Agora, Senhor, nos transforme, nos forme pessoas mais parecidas com o Senhor. Nos use na história. Toque no nosso coração. E se nós aqui chegamos fracos e caídos, nos abrace, que a gente possa perceber que tudo o que nós temos é o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.